Fala pessoal do oitavo ano, vamos seguindo aí nossas aulas, vamos falar sobre o texto narrativo, né? A gente viu na aula anterior sobre o conto e vimos que ele é um texto do tipo da árvore narrativa, né? Então a gente vai relembrar um pouquinho o texto narrativo para a gente conseguir fazer uma escrita melhor dele, tá? Essa é a nossa segunda aula do segundo bimestre, sejam bem-vindos. Primeiro, que é a narração. É o texto que relata fatos e acontecimentos reais ou fictícios. Então, é um texto que vai narrar fatos e acontecimentos. Pode ser reais ou do campo da imaginação. Lembre-se do conto de fantasia. De forma linear ou não linear. O que isso quer dizer? Seguindo uma escala de tempo, uma sequência de tempo ou não, né? Com a participação de personagens cuja ação é contada por um narrador. Então a gente vai ter personagem e vai ter principalmente um narrador. Vamos seguindo. Aí eu tenho que pensar nos elementos da narrativa. A gente já viu sobre isso aí, vamos relembrar. Narrador ou foco narrativo, né? Terceira pessoa. Quando a gente escreve uma narrativa com verbos e pronomes na terceira pessoa, a gente cria dois tipos de narrador, dois tipos de foco de narração, né? O narrador observador, que é aquele que não vai participar da história e apenas vai contar a história. Ele não vai saber de muitos detalhes da história porque ele está falando de fora dela, tá? Ou chamado onisciente. Agora, esse narrador onisciente, ele já sabe todos os detalhes da história. Ele não participou, ele está contando uma história. Mas ele pode se intrometer, né? Dizendo que o personagem, quando tomou aquela atitude, quando está narrando, tomou aquela atitude, ela estava zangada. Então, aí vai fornecer esses detalhes a mais. Esse narrador onisciente, ele já sabe da história completamente, como que os personagens estavam se desenvolvendo na história, tá? E quando eu ponho, para continuar, quando eu ponho meu pronome, meus verbos na primeira pessoa, aí eu estou fazendo o narrador personagem. Ou seja, a gente já vai narrar, o personagem vai narrar a história, então a gente vai saber de mais detalhes da história, porque ele está participando, né? E esse personagem pode ser o protagonista, pode ser qualquer personagem secundário, os chamados coadjuvantes, ou pode ser um antagonista, depende de quem está contando a história. O importante aqui é que a gente vai saber da história que se passou sempre sobre a visão do personagem que conta, tá? Essa é a ideia. E os personagens? Define-se física e psicologicamente pela descrição. Lembre-se que a gente falou do texto descritivo ano passado. Então, quando eu for definir um personagem num texto narrativo, eu utilizo a descrição para isso. Ou faço a descrição física, que aí eu dou as características físicas do personagem, ou faço a descrição psicológica, que eu dou aquelas características de personalidade e do jeito do personagem, tá? O espaço é o lugar onde se desenrola as ações, o cenário. Continuando aí. O tempo cronológico, tá? Ou psicológico. Esse aqui é um conceito novo. A gente viu que era o tempo que a gente conseguia definir ou não, né? Se a gente não conseguisse definir um tempo, aí vinha era uma vez, há muito tempo atrás, a gente não conseguia determinar o tempo da história, tá? Agora, o que quer dizer cronológico ou psicológico? Cronológico é o tempo real. A gente vai jogar na narrativa a passagem do tempo. No texto a gente vai descrever a passagem do tempo. 2 semanas depois, um ano depois, a gente vai descrever essa passagem do tempo e o leitor vai entender. Então, aí a gente diz que construiu o tempo cronológico. E o tempo psicológico? É o tempo mental. A gente não escreve, não determina a passagem do tempo como cronológico, mas a gente tem que escrever de uma forma que o leitor entenda que houve uma passagem do tempo, tá? Então ele vai perceber através da interpretação, né, que houve uma passagem do tempo. Por exemplo, eu posso falar a história de um menino. Aí começa a falar da infância dele, aí de repente eu conto que ele estava no ensino médio
conversando com três amigos. Então, eu consegui entender que houve uma passagem do tempo nesse momento. Então, eu fiz um tempo psicológico, tá? E o enredo, sucessão de fatos, apresentação, conflito, clímax e desfecho. Então, o enredo da história ele precisa ter essa sucessão de fatos. Eu tenho que apresentar a história, eu tenho que fazer o conflito e o clímax, e tenho que terminar a história como a gente sabe que termina a história. Continuando. Aí a gente vai falar, a gente já falou isso daí dos tipos de discurso, mas vamos relembrar, tá? Os discursos são a fala dos personagens. Basicamente três modos. Discurso direto, o narrador apresenta o próprio personagem falando diretamente. Então o narrador dá abertura para o personagem falar. Peri disse empalidecendo, não desças, volta. Ok? Então aqui o personagem está falando. O discurso indireto, agora o narrador que vai contar a fala do personagem. Ele não vai dar abertura para o personagem falar. O narrador vai dizer a fala do personagem. Vamos seguindo aí. Olha o exemplo. Não olhava para ele o padre, mas para fora, com os olhos dolorosos e os gestos impacientes. Quando ele acabou, fitou com resolução. Disse-lhe que se tratava de casar Helena. Então observa, o narrador disse a fala do personagem, olha lá, disse-lhe que se tratava de casar Helena. Então isso aí é a fala do personagem, só que a gente observa aí que o personagem não está falando a fala dele, é o narrador que está falando por ele. E a gente observa que esse narrador o verbo está na terceira pessoa, então esse narrador é observador. Ele está contando uma história, ele não está participando, tá? E um outro tipo de discurso que a gente vai ver agora, que é o chamado indireto livre. É a representação da fala interior da personagem, diretamente incluída na linguagem do narrador. Que isso quer dizer o quê? O indireto livre vai misturar os dois tipos de linguagem, tá? Os dois tipos de discurso, tanto o discurso direto e o indireto. Então, o narrador vai expor que o personagem vai falar e, ao mesmo tempo, o personagem fala, tá? Então, o narrador fala do personagem e dá abertura para ele falar também. Então, esse é o indireto livre, tá? Vai misturar os dois tipos de discurso no mesmo texto. Galera, espero que tenham gostado. Chegamos ao fim da nossa aula e a gente se vê em breve. Abraço em todos. Tchau, tchau.